Tem até algumas frases, né, que falam assim, quando o produto está perfeito e for para o mercado, ele já não tem mais valor. E isso é fato. Então, há várias formas de mensurar se aquilo que você está fazendo está dando certo ou não, e uma delas é o cliente. Então, é o mercado, de fato, que fala para nós se aquilo dali está dando retorno, porque as pessoas estão pagando, elas estão recebendo aquilo que você propôs a vender. Então, tem essas questões em fase inicial, por exemplo, quanto menos gasta, melhor é, porque a empresa está iniciando, ela não tem um custo de manutenção, ela opera com o mínimo de recursos possíveis. Então, ou seja, se ele está investindo tempo, que é igual a dinheiro, se ele está investindo dinheiro e ele não está prospectando clientes e não está mantendo, já é um sinal que aquele caminho não é o melhor. Né? Então, o mercado, ele diz. Agora, entre o mercado dizer e realmente você entender, aí é uma outra questão. Porque muitas vezes a gente fala, olha, você vai investir antes de ter esse retorno? Aí entra a questão de metas, entra vários fatores ali que a gente consegue mensurar se o caminho está sendo, de fato, um bom caminho. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o nosso podcast aqui do Oeste de Santa Catarina, onde a gente recebe os nossos convidados, no caso de hoje, a nossa convidada, para bater um papo, conhecer um pouquinho das histórias, né, as jornadas, compartilhar conhecimento também. O Fala Mais que tem um oferecimento da Cicobi Valcred Sul, do Frigorífico Arvoredo, da Notável Construtora, também da Concórdia Informática e do Oeste Mais. E agora a gente vai conhecer quem está sentado aqui nessa semana. Eu vou falar que pode ser um capítulo 2 esse podcast aqui, porque a gente conversou com o esposo dela, né? Que inclusive está aqui nos bastidores, né? Trazendo algumas confidências aqui no começo do Fala Mais, né? A gente está recebendo com muito prazer ela que trabalha com inovação, tecnologia, sempre voltado com um olhar para o ser humano, né? Márcia Costa, seja muito bem-vinda diretamente de Xanxerê aqui para o Fala Mais. Obrigada. Primeiramente, estão vendo aqui a minha postura corporal um pouquinho travada. É a primeira vez que eu aceito participar de um podcast ao vivo presencialmente, né? Oh, não sei se bacana. é ao vivo, mas presencial. Já participei de outros. E hoje eu vejo a importância de aceitar esses convites devido à representatividade do trabalho que eu acabo fazendo também, junto com outras mulheres e outras pessoas. E dentro de todo o contexto que eu trabalho, eu demorei muito tempo para me tornar uma pessoa, podemos dizer, mais integrada digitalmente, embora eu trabalhe com tecnologia há muito tempo. Sim. Mas essa exposição ainda é um desafio a ser superado, né? Sim, mas de certa forma, lógico, ela é muito importante, mas você já é muito ativa nisso. E no caso do podcast aqui, pode ter certeza que já você esquece que tem microfone, tem câmera, e você já tem experiência de conversar com o público, né, Márcia? Então, vocês já fazem esse tipo de atividade, né, de trazer a tua expertise para frente das pessoas, né? Exatamente, só que em formatos diferentes, né? Podemos dizer que é um experimento. Está sendo cada uma experiência, um desafio novo, uma nova jornada. E, assim, estou me sentindo muito feliz por estar participando dessa jornada com vocês. Né? O Jefferson já tem um tempo que vem incentivando, apoiando para que eu viesse aqui colaborar, né? Um pouquinho, falar um pouco do trabalho que a gente faz. Realmente, eu converso com muitas pessoas, faço um trabalho externo, fora da empresa, né? Muito grande, de estar incentivando as pessoas a estarem mudando a vida através do empreendedorismo, do conhecimento e agora da rede social também. Sim. Eu falei no comecinho, né, que o Cleiton, né, o seu esposo, esteve conosco aqui já. Inclusive dá para deixar relacionado depois o card ali, né? Eu coloco os podcasts. Pessoal que quiser acompanhar o papo que a gente teve com ele. E vocês trabalham juntos, no caso, né? Vocês exercem as mesmas, não, mas assim, funções semelhantes, assim, na mesma área, na mesma pegada, né? Ou não. A gente se complementa na tecnologia, né? No empreender. Nós trabalhamos juntos já tem um tempo, praticamente uns 10 anos.
Assim, depois da pandemia, a gente passou a trabalhar o dia inteiro, todos os dias, juntos. Antes era no formato remoto, né? A gente ficou uns 3 anos, mais ou menos, trabalhando o tempo inteiro, dividindo demandas, com responsabilidades diferentes, claro, dentro do segmento da tecnologia. A gente atuava em squads diferentes, atuava em formatos diferentes, mas sempre próximos, né? E agora na empresa a gente segue também atuando juntos, mas em projetos diferentes. Sim. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho já da Consult, né? O empreendimento de vocês, que inclusive é um empreendimento que fomenta outros empreendimentos, né? Eu acho que se puder, Márcia, trazer um pouquinho dessa contextualização, até pra gente... o Cleito foi no ano passado, né? Tá completando, acho que inclusive um ano mais ou menos, né? Da vinda do Cleito. Eu acho que é interessante, até para as pessoas que vão acompanhar, ou que acompanharam lá atrás, né? A gente traçar não só o paralelo, mas o que aconteceu, né? De lá para cá, né? Quais foram os movimentos que vocês fizeram dentro do negócio? Sim, vamos lá. A Consult, ela iniciou como um espaço colaborativo. Em Xanxerê, fisicamente, quando a gente fez uma transição do formato da empresa, ela atendia como consultoria para tecnologia de inovação. Nós participamos de uma jornada, de um projeto, o SW, Startup Weekend, no qual a gente reformulou a forma de pensar e na forma de empreender. Após o projeto, nós fomos convidados a participar do programa Nascer. Na época, foram escritas 25 ideias, se eu não me engano. Mas no final do projeto, chegaram apenas 5. E a gente quis entender o porquê tantas empresas desistiram no meio do caminho. Mediante a isso, a gente foi para a estrada. A gente já tinha o hábito de viajar, os nômades digitais, né? Era assim que a gente já se denominava. Exatamente. E nós começamos a visitar os centros de inovação em vários estados, conversar com pessoas que tinham passado também por jornadas de inovação, não só o SW, como outros tipos de hackathon, outras jornadas. E aí, o que a gente conseguiu identificar? Vários problemas. Um deles as pessoas que estavam iniciando o processo de empreender de forma estruturada, elas faziam isso contraturno, porque elas trabalhavam para manter a sua renda no horário comercial e só tinha depois desse turno para investir na sua própria ideia. E quando elas faziam isso, não tinha espaço para fazer, ou em casa, ou procurar na casa de alguma pessoa que estivesse trabalhando junto com elas nesses projetos. Então, aí a gente já tinha um problema, que era a falta de local para receber essas pessoas. Segundo ponto, além dessa falta de espaço, os custos muito altos para você primeiro validar uma ideia, antes de entrar no mercado e investir, de fato, numa empresa. Então, abrir CNPJ na época era muito caro. Hoje é gratuito a abertura do CNPJ, mas a manutenção de uma empresa não é gratuita. Ela exige um custo muito alto. Então, para quem está iniciando, a Consult veio para sanar isso, para ela possibilitar que as pessoas tivessem um espaço, tivesse estrutura para se manter no mercado, otimizando gastos. Então, essa foi a estrutura física da Consult. Com o passar do tempo, nós fomos refinando, entendendo o mercado e verificando que, além do coworking, né, que é o nosso espaço, nós também temos toda uma estrutura para dar a jornada e permitir que essas pessoas consigam entrar no mercado de trabalho como empresários, validando as suas ideias, utilizando outras ferramentas. No nosso caso, tecnológicas. Então, isso fez com que a gente chegasse hoje, posso falar para eles? Dar um spoiler? Na nossa plataforma Colabs. Então, além do espaço físico, nós temos um sistema, né, uma solução hospedada em nuvem, que a gente consegue passar toda a jornada de pré-incubação, aceleração, gamificada para que as pessoas façam isso ou presencial ou online de forma mais assertiva. Sim. Que ela evite gastar, ter um custo muito alto, que ela possa, sim,
ter um espaço no mercado e que ela possa utilizar de recursos que retornem para ela com mais credibilidade, com mais confiança, com mais segurança, né? Então, seria uma espécie de receita, de cartilha com determinados passos ali que você tem que seguir para empreender? Exato. Mais ou menos isso. Exato. Mas isso é genérico ou ele esse trabalho acontece... Ele é adaptável, no caso? Personalizável, né? A depender da situação. Ele é personalizável. Tem várias formas de personalização. Porque, vamos lá, como a gente está lançando a nossa plataforma Collabs, quando a gente pensou nela, foi justamente fazendo entrevista com várias pessoas que tinham passado por jornadas diferentes, em estados diferentes. Então, para a inovação, algumas metodologias, por exemplo, o CERN, tem a metodologia, o método próprio deles, e há jornadas, há alguns locais que ofertam essas jornadas de forma personalizada. Eles criam a sua própria metodologia. Então, a gente conseguiu chegar num grau de maturidade da nossa solução que a gente disponibiliza e eles fazem os módulos dentro para ofertar para os associados ou as pessoas que fazem ali parte do ecossistema, local, regional, enfim. Lá atrás, eu não sei se ia perguntar com certeza, né? A gente aqui está com um monte de perguntas. E às vezes acontece de um acavalar em cima do outro, né? Antes eu posso pedir água, talvez? Sim, claro, que a voz está indo embora. Sim. Caneca cheia já, né? Já. Abastecida. Palavras lubrificadas. Márcia, tu falou ali, né, dessa inovação, né, que vocês estão implantando aí, que é essa estrutura na nuvem, né, para as pessoas que querem empreender, criar as empresas. Mas lá atrás eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa ideia, né, de montar o espaço físico. Como é que era a dinâmica até então lá no começo, né, da jornada de vocês ali, para que as pessoas como é que funcionava? Locavam um local, assinavam um contrato com vocês, tinham tantas horas disponíveis, iam lá ocupar o espaço físico, oferecia o quê para eles? Uma mesa, cadeira, internet, computadores ou não? Como é que era? Sim, quando a gente... a primeira versão do nosso escritório, ela tinha 70 metros quadrados. Ela fica num prédio bem no centro de Xanxerê, próximo à igreja. E quando a gente montou a estrutura, nós pensamos numa sala de reunião e montamos alguns espaços de trabalho colaborativo, ou seja, as mesas não tinham donos, era rotacional, né? E cada espaço ele tinha um monitor de apoio, o computador, a pessoa que levava o seu. Então, na primeira versão, a gente entendeu que os nossos clientes, os primeiros clientes, seriam de startup. E aí, com o passar do tempo, a gente já notou outro problema e a gente conseguiu sanar, que além de startup, empresas, independente do tamanho e do porte, que trabalha não só na região de Xanxerê, mas em outras regiões, também estavam precisando de um local. E aí a gente começou a entrar com um endereço fiscal também para atender essas pessoas. Então, a gente começou a ter uma demanda que a nossa sala se tornou pequena. E aí a gente começou a procurar outros espaços para trabalhar, para ampliar e acomodar de forma mais aconchegante todos, né? E aí a gente mudou. Hoje nós estamos numa sala de 300 metros quadrados. Nós temos eu costumo chamar de ilha de desenvolvimento, que são os espaços maiores, no qual a gente abriga um número maior de pessoas em cada sala, mas cada um com seu monitor auxiliar, com um espaço, com uma mesa, com uma cadeira confortável. Nossas cadeiras são todas gamers. Nós temos uma cadeira auxiliar para que a pessoa possa receber alguém. Nós temos um espaço de café para as pessoas também poderem ter ali um momento de tomar o seu cafezinho ou atender o seu telefone de forma mais restrita. Nós temos a sala de reunião, nós temos um espaço de convivência, que é um espaço amplo, com sofás. Então, a gente foi deixando de uma forma que ele ficasse, sim, com umas características de escritório, mas
colaborativo, mais alegre, onde que as pessoas entrem e consigam notar que realmente ela está num lugar diferente, que ela possa utilizar da sua criatividade, que ela possa levar outras pessoas lá dentro também para receber, para fechar um negócio, para fazer reunião. E a gente pegou muito o conceito dos locais que a gente visitou. Então, a gente não inventou a roda, a gente simplesmente adaptou algo que já chamava a atenção da gente em outras regiões e trouxemos para o centro de Xanxerê. É curioso porque, assim, a gente vê certamente esses nichos de trabalho, né, do segmento de vocês, em grandes centros, né, grandes metrópoles, né. E aqui para o Oeste, eu não tenho conhecimento se tem em outros municípios, por exemplo, Chapecó, que é muito maior que Xanxerê, né, Joaçaba, Concórdia, enfim, mas talvez tenha sido inovador aqui para a região, esse negócio de vocês. O espaço da Consult Labs, eu acredito que no formato que ele é hoje, sim. Para Xanxerê, sim. Para as outras regiões já tem. Chapecó tem vários, né, espaços assim, de inovação, espaço criativo, co-work, tem sempre os polos tecnológicos, tem um polo tecnológico muito forte, mas pensando na esfera de municípios com menos de 60 mil habitantes, acredito que Xanxerê a gente foi ousado, né? Sim. E trazer algo assim. E até você falando assim, daqui a pouco as pessoas não tenham nem a própria dimensão e fica... Eu faço o convite para que vão até a Consult conhecer, porque realmente, assim, a vibe do lugar é realmente, parece que você está entrando em uma empresa que não está aqui na nossa região. É uma empresa assim que ela foi recortada de algum grande centro, né? Porque ela tem todas essas características assim de você estar num local mais avançado, né? E trazer isso para dentro dos nossos municípios, onde que as pessoas que vão estar lá convivendo, vão estar desenvolvendo seus negócios já com uma mentalidade diferente, né? É muito interessante. O formato que vocês construíram, né? Todo aquele ambiente. Você chega na Consult e você tem vontade de desenvolver o teu dia a dia profissional lá dentro, realmente. E eu fico muito feliz com isso, porque, de fato, a gente pensou muito. Nós fizemos uma viagem para Curitiba e lá nós ficamos hospedados em um hotel que tudo era automatizado. Tudo é, na verdade, automatizado. Só que, na frente do hotel, eles continuaram mantendo um patrimônio antigo. A casa é uma casa antiga, você entra, você fala, nossa, estou entrando aqui, tipo, uma espécie de um museu. E atrás um prédio de, sei lá, 17 andares. É o mix do tradicional com o tecnológico. Eu falei, é isso que a gente busca. Quando a gente pensou no prédio, é o prédio mais antigo de Xanxerê. Ele tem uma história. Eu não tenho que construir algo novo. Por que não reformular aquilo que já existe, trazer algo que complemente, a gente deixa a história aí resgatada? Foi o que a gente pensou na hora de mudar, né, a Consult de lugar, de trazer esses dois pontos. A partir da história que a gente não repete os erros do futuro. Né? E a gente, através desse movimento de manter algo tecnológico em um lugar que já tem todo um contexto, faz a gente... Um contraste, né, da história, né, do tradicional lá do... Com o inovador. Do analógico para o digital, né? Exato. Então, você entra no prédio, todo mundo que entra no prédio fala assim, que legal, eu já vim aqui. Quando entra na sala, fala, uau, estamos em outro lugar. Olha que bacana, o seu processo criativo já dá um start ali. Exatamente. Márcia, e qual é o perfil das empresas, das pessoas que utilizam o ambiente? Então, diversidade. Diversificado. Esse também é um outro ponto que eu prezo muito. Vou te dar um exemplo. Nós temos uma turma que é do ProEP Digital, que foi um presente ali que há mais de um ano a gente estava pensando na estruturação de como receber os alunos e como proporcionar para eles uma inclusão digital.
Então, quem são esses alunos? São pessoas da FCDX que têm deficiência física, mas não têm deficiência intelectual e que ainda não estavam inseridos no contexto tecnológico. E eles estão lá com a gente. Todos eles sabem utilizar o ChatGPT. Eles já fizeram um evento, inclusive você, Jefferson, esteve presente. Eles desenharam o evento de ponta a ponta. Então, atendemos 360, todos os públicos. Há umas 2 semanas atrás, eu tive a oportunidade também de ser convidada para dar uma aula de inclusão digital para as mulheres do campo. Mulheres que fazem parte de um movimento que é o eu não vou lembrar a sigla. Desculpa, mulherada. Mas são as mulheres camponesas, em grande sua parte 60+, mulheres que têm dificuldade com coisas básicas que para nós é muito simples, mas para elas era uma jornada de desafio. Superamos esse desafio. Elas estão conectadas. Agora, imagine para essas mulheres, para essas pessoas chegarem num ambiente diferente, criativo e falar, eu posso, eu consigo. Então, o intuito da Consult não é só trazer pessoas que já estão no meio da tecnologia. Isso é ótimo, nós já estamos. Mas quem a tecnologia ainda é uma barreira para coisas simples? Tem um papel educacional também nisso, né? Exatamente. Tem uma filosofia de educação, de ensinar, né? Exatamente. E, claro, junto conosco somos um time inteiro. Então, nós temos parcerias. Um deles é o professor Rubens Marafon. Sou muito fã. Ele foi professor durante muitos anos e ele ministrou alguns cursos de oratórias na Consult. E proporcionou que pessoas que oratória era algo distante também. E muitas pessoas que, inclusive, frequentam a igreja, tinham vontade de expressar, falar e não conseguiam. Olha só, mas o que tem a ver tecnologia, espaço da Consult? É desenvolvimento de habilidades. Sim. Né? Eu estou aqui me desafiando, desenvolvendo uma habilidade. Eles também vão no espaço da Consult Labs e sabem que lá é um lugar seguro que ele pode desenvolver novas habilidades. Com valores justos. Muitas jornadas são gratuitas porque são subsidiadas também, ou por empresas, ou por pessoas que querem ministrar de forma voluntária. Então, o espaço da Consult já diz, é um hub, né? Nós somos um espaço colaborativo onde as ideias acontecem e a gente materializa elas da melhor forma possível e que atenda pessoas, porque no fundo é de pessoas para pessoas. Sim. No caso ali, até você comentou, tem muita situação que é subsidiada, né? Vocês têm diversas fontes de parcerias, né? E como é que elas acontecem? Vocês vão em busca para fomentar isso? Tem muita parceria que bate na porta, até para a gente conseguir entender também um pouquinho do negócio, né? A Consult como negócio, né? Porque, ok, eu vou lá participar de algo gratuito para mim, mas a gente sabe que não existe nada gratuito, né, na prática. Alguém está pagando, né? E como é que funciona esse detalhe de negócio do dia a dia de vocês? Vamos lá. A questão de ser gratuito, né? Não há nada gratuito. Vou te contar um segredo. Quando eu migrei para a tecnologia, foi através de um bootcamp gratuito. Proporcionado por grandes empresas de tecnologia, como a Laboratório e a IBM, que proporcionou para mulheres uma jornada de 6 meses de análise de dados. Ele pegou mulheres da América Latina, de 5 países, incluiu dentro de uma jornada, iniciamos 1.000 mulheres, finalizamos pouco mais de 100 durante toda essa jornada, e foi subsidiada por quem? Pelas empresas grandes. Por quê? Devido à deficiência de pessoas dentro do mercado de trabalho para operar com determinadas ferramentas. Não é diferente do que acontece com a Consult. Então, há empresas, há pessoas com necessidade de pessoas com habilidades para trabalhar em determinado local que nos procura. Isso é uma forma de negócio também para a Consult. Tudo é negócios, mas negócios que giram o ecossistema. Se eu não tenho pessoas qualificadas, se eu não tenho locais que possibilite que essas pessoas criem no espaço colaborativo, logo, a gente não tem uma estrutura que gire e tem um retorno financeiro.
Isso é fato. E isso para qualquer área. Seja a área de turismo, seja a área tecnológica, seja a área gastronômica, de comunicação. Isso engloba tudo. Né? Pelo menos na minha visão. Posso estar equivocada. Não, com certeza. E nesse cenário, eu acredito que a Consult ela possa estar interligada em todas elas, né? Porque no âmbito mais educacional, né? Vocês também têm esse viés, né, de trazer informação, trazer, de certa forma, educar as pessoas para o ambiente corporativo, o ambiente não só como empreendedores, mas daqui a pouco o intraempreendedorismo, né, de você estar desenvolvendo atividades em uma empresa que não necessariamente seja a sua. E aqui na nossa região eu vejo que o papel que vocês estão desempenhando, ele precisa ganhar cada vez mais holofotes para se multiplicar. Porque são dores do dia a dia de muitas empresas. E isso eu até acho legal da gente aproveitar e trazer algumas contextualizações para que essas empresas, elas, daqui a pouco, que não têm essa noção de que eu posso utilizar os serviços da Consult para desenvolver o meu negócio, as dores que estão ali latentes no dia a dia do meu negócio. Exatamente, eu vou voltar no assunto da FCDX. Isso é fato. As empresas, e principalmente indústrias, né, independente da quantidade de colaboradores, têm uma cota para contratar pessoas com deficiência. Certo. Fato. Pessoas com deficiência muitas vezes, não bem utilizado o seu potencial. Ou seja, ela está ali para cumprir cotas. É o que, infelizmente, acontece. Então, muitas empresas, não generalizando, não têm a sensibilidade, a humanização de verificar, dentro daquele time, qual expertise aquelas pessoas têm. Então, por exemplo, eu pegar uma pessoa que tem um grau de autismo e colocar ele para empacotar no mercado, no horário de pico, nos finais de semana, quando tem uma gama gigantesca de circulação de pessoas, é utilizar o mínimo de humanidade junto com aquela pessoa. E por que taxar uma pessoa que tem autismo, uma pessoa que tem uma deficiência física, como não capaz de desenvolver habilidades em outros setores? Uhum. A barreira do preconceito, né, que muitas vezes precisa ser superada. Né? Exatamente. E como é que a gente tem a percepção? Eu sempre tive essa percepção? Não. Dentro da tecnologia, foi o lugar que eu mais observei pessoas com autismo, pessoas introspectivas, pessoas que têm dificuldade de comunicação. Também não estou generalizando, mas nos lugares que a gente trabalhou, era muito comum. E até mesmo eu vi ali como o RH lidava com essas pessoas. Por exemplo, dinâmica. Dinâmica de RH é terrível para pessoas introspectivas. Gente, não adianta colocar o pessoal para abraçar, sendo que eles não gostam de abraçar. E não é porque ele é antissocial. Uhum. Tem vários porquês. Uhum. É perfil. Então, a gente consegue, de certa forma, identificar alguns perfis e extrair o que é melhor deles. Tem pessoas com manias de repetição, isso é fato. Dentro da área da tecnologia, imagine, pegar alguém com uma mania de repetição e aquela pessoa consegue se desenvolver para se tornar um testador de software. Uhum. Por que não? Sim. Porque tá pegando a habilidade dela para desempenhar uma função, né? Exatamente. Por que não? O marketing hoje. Tem pessoas que, realmente, ela não consegue. Imagina uma pessoa que tem deficiência física. Ela não vai conseguir ir gravar um evento. Não vai. Uhum. Mas, geralmente, quem grava o evento não é quem edita. Por que ela não pode editar? Sim, é um trabalho ali sentado na frente do computador, né? Exatamente. Aí ainda vou além. Há pessoas com deficiências físicas... Com deficiência física, e elas, cada um, claro, é um tipo de deficiência diferente. Uns não mexem a mão, outros não mexem o braço, outros não mexem o corpo inteiro. Mas hoje há ferramentas que possibilitam essas pessoas a trabalharem. Eu conheci o CEO de uma empresa que desenvolveu um mouse de cabeça. É empresa do Brasil, de Minas. Uhum.
Então, imagine, a pessoa, ela coloca o mouse de cabeça e ela consegue desempenhar a função. Ele, além do mouse de cabeça, ele também desenvolveu um equipamento que a pessoa consegue juntar palavras e o equipamento, ele traz a voz. E eu me emocionei muito em conhecer o relato de uma médica que sofreu um acidente, ficou tetraplégica e perdeu a voz. Com o aparelho, ele testou o aparelho com ela. Ele resgatou a voz e ela consegue fazer palestras sem falar. Olha Legal. só. É. E esses exemplos, eles demonstram que se você consegue fazer essa introdução no mercado para as pessoas, né, no caso ali, que tem a deficiência em si, você consegue extrair o potencial daquela pessoa para determinada função, para fazer o que ela tem a eficiência, né? Isso pode ser replicado para qualquer pessoa. E daqui a pouco essa seja a visão de que as pessoas sejam os empregadores ou os empregados, de que pegar o seu potencial, porque da mesma forma, eu faço A, B e C, mas o que eu sei fazer e gosto de fazer seja só o C, mas eu tô tendo que fazer as outras funções A e B que não são o meu potencial. Então, por que não só destinar a energia para fazer muito bem feito, com mais eficiência, o C, né? Exatamente, eu vou além. Além de empreender, além de ser bons colaboradores naquilo que eles são treinados para ser, por que não empreender? Porque não, essas pessoas, no modo geral, não podem ser donos de empresa, CEOs. Sim, sem dúvida. O que impede? Entende? Então, a nossa estrutura foi pensada em desenvolver ideias, em desenvolver empresas e habilidades de pessoas. Então, isso envolve um todo. A gente teve a oportunidade de participar também de um hackathon para 60+. E eu fiquei impressionada com as ideias que eles trouxeram. Porque, imagine, pessoas 60+, que já são aposentadas e aposentam com um salário mínimo. Não paga, gente. Ela não se mantém de forma digna com o salário mínimo. São vários jogos de cintura para se manter. E por que não empreender? Sim. Vocês devem, assim, ter muitas histórias inspiradoras, né? E, além de tudo, histórias de muito sucesso também e disruptivas na questão de ideias, né? Que são criadas ali dentro da empresa. Vocês, Márcia, alguns exemplos, assim, né, de situações que chegaram lá, assim, muito embrionárias e hoje são muito bem-sucedidas, já são empresas, inclusive, solidificadas. Vou dar um exemplo, a Intellisys. A Intellisys, ela é uma empresa que ela surgiu, na verdade, de uma ideia que não deu certo. A ideia pivotou. Ela era a ideia do Bora, foi, inclusive, passou pela jornada ali de SW, levantou o Bora, foi para o projeto nascer e a ideia não foi para frente porque não validou na época, no mercado. E das pessoas, né, que fez parte da equipe, ele começou a validar, pegou toda a experiência de como faz para estruturar a empresa. E começou a validar o mercado dentro da área que ele atuava, que era a infraestrutura. Hoje, a Intellisys, ela já é uma empresa, ela está dentro do nosso espaço colaborativo e ela atende infraestrutura. Então, eu acredito que ela é uma das. Tem o PA do Zap, o Itamar já veio aqui. Sim. Né? O Itamar também foi embrionário. Ele teve uma ideia, eles pesquisaram, mas, fora isso, eles não tinham nenhuma estruturação, né? Então, tá com a gente também. Tem o PESPlan. O PESPlan é de Joinville.
tá com a gente, a equipe é de lá, eles estão participando também do não vou lembrar o nome da cidade, mas de uma jornada em Caçador pela 2ª edição. Então, assim, o que é sucesso, né, que eu costumo falar? São aquelas empresas que não desistem, são aquelas ideias que elas iniciam ali do mercado do zero e, de alguma forma, ela começa a faturar, ela começa a participar de outras jornadas, ela começa a ter êxitos. Então, todos eles são bem-sucedidos, né? A Intellicis, ela vive 100% da empresa. Sim. Isso é importante também, né? E dentro dos trabalhos que a Consult desenvolve com as empresas ou as futuras empresas, né, que querem se tornar. Esse ponto de você dar uma consultoria no sentido empresarial acontece também, né? Porque a gente já citou isso em outros momentos como exemplo. Que você começa, muitas vezes, uma empresa com a tua ideia e a tua expertise na tua área, né? No caso que, jornalista, o portal de notícias, né? Mas para você transformar isso num business, né? Fazer realmente ser um negócio que vai se sustentar com todos os detalhes, seja parte operacional, seja parte de gestão, parte financeira, né? Isso a Consult também busca horizontes para as empresas? Sim, porque nós temos parceiros. Então, os nossos parceiros, a gente monta um time e esse time segue a metodologia e dentro dessa metodologia a gente apoia os empresários para que esses ainda não são empresários, porque muitos ainda não têm CNPJ, mas estrutura o time, a ideia, até que ela consiga se consolidar. Então, sim, nós fazemos todo esse trabalho de ponta a ponta com pessoas específicas de cada área, né? Então, eu não faço tudo de ponta a ponta, porque eu não tenho experiência em todas as áreas. Sim. Mas eu busco no mercado pessoas que tenham essa experiência para somar. Então, inclusive na nossa plataforma, na Colabs, nós estamos abrindo também um espaço para mentores, um espaço para facilitadores. Então, quem tem essas habilidades e gosta de trabalhar focado em startup, inovação, pode fazer o cadastro lá também. Então, a gente está ampliando, inclusive, para mais pessoas terem a possibilidade de prestar serviços, né? Com o que gosta e passando o seu conhecimento da melhor forma possível para que a gente tenha mais empresas estruturadas e faturando, né? Márcia, eu queria entender um pouco melhor sobre a jornada das empresas, né, dos aspirantes à empresa, enfim, dentro da Consult. Tem um período pré-determinado por vocês? Como é que é essa... linha temporal, de repente? Linha temporal, assim, e até, por exemplo, vocês acabam instruindo muitas vezes, por exemplo, já está tentando ali há 2 anos, 1 ano, 2 anos, o negócio não virou. Até que ponto você rompe a barreira, a linha da persistência, da perseverança, para a linha do teimosismo? Boa pergunta, porque tem até algumas frases, né, que falam assim, quando o produto está perfeito e for para o mercado, ele já não tem mais valor. E isso é fato. Então, há várias formas de mensurar se aquilo que você está fazendo está dando certo ou não, e uma delas é o cliente. Então, é o mercado, de fato, que fala para nós se aquilo dali está dando retorno, porque as pessoas estão pagando, elas estão recebendo aquilo que vocês propôs a vender. Então, tem essas questões em fase inicial, por exemplo, quanto menos gasta, melhor é, porque a empresa está iniciando, ela não tem um custo de manutenção, ela opera com o mínimo de recursos possíveis. Então, ou seja, se ele está investindo tempo, que é igual a dinheiro, se ele está investindo dinheiro e ele não está prospectando clientes e não está mantendo, já é um sinal que aquele caminho não é o melhor. Então, o mercado, ele diz. Agora, para o mercado dizer, realmente você entender, aí é uma outra questão. Porque muitas vezes a gente fala, olha, você vai investir antes de ter esse retorno?
Aí entra a questão de metas, entra vários fatores ali que a gente consegue mensurar se o caminho está sendo, de fato, um bom caminho, né? E a plataforma veio justamente para ter um equilíbrio sobre isso, porque dentro da jornada que a gente faz, primeiro, nós disponibilizamos ali um período gratuito, por exemplo. A pessoa ela já consegue entender mais o cenário também. Ela já começa, porque não é uma plataforma, por exemplo, de ensino EAD como se fosse uma faculdade. Não tem nada a ver. É uma jornada empreendedora. Né? Então, a pessoa vai ali... É prática. Sim. É prática. E outro equívoco também que há sobre o início do empreendedorismo. Gente, não sei se houve em alguma fase aí do nosso contexto uma romantização do que é empreender. Cara, eu falo e tenho segurança no que eu falo. Empreender é entregar panfleto também. É você limpar a sua empresa. Romantizaram isso. Falam que empreender é você demandar para um gay. Faz parte. Mas isso é a totalidade? Qual o grau de maturidade você tem que ter da empresa até chegar nisso? Uhum. Para você conseguir fazer a escalabilidade do negócio, né? E você... Primeiro tem que criar cultura, enfim, né? Todos os processos que muitas vezes é você que está desenvolvendo as atividades. Você precisa documentar elas para depois conseguir replicar, né? Exatamente. No início é eu tudo, né? É eu contas a pagar, eu contas a receber, eu negociando, eu panfletando, eu limpando. Não é a empresa, é eu presa, né? Eu presa, exatamente. E há um equívoco muito grande, né? Eu costumo falar que tem muito encantador de adultos, né? Faça um curso, fique milionário, né? Pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça, mas a realidade hoje não, desde sempre. Desde quando eu me deparei sobre o que é, de fato, empreender, e isso não é uma observação por eu ser empresário ou empreendedor, por ter visto a família, a parte da família que empreende. Foi muito árduo. Não posso falar sobre sucessão, porque não é o meu caso, mas eu conheço empresários que se tornaram empresários por sucessão, que trabalham sábado, domingo, feriado. Que a família trabalha juntos. Que almoço está todo mundo falando de negócios. Porque a responsabilidade sobre aquilo é muito grande. Tem uma equipe gigantesca, tem salários, tem pessoas que dependem daquilo. Então, há essa romantização que você vai empreender e você vai ficar muito rico e você vai demandar para os outros pensarem por você. Não é bem assim. E dentro das empresas que estão iniciando ali, junto com vocês, inclusive... até na conversa passada que a gente teve com a Jenny, que também faz parte do ecossistema ali, né, com a Educoin, a gente fez uma pergunta semelhante, mas ela respondeu especificamente do negócio dela, né? Em que momento sentiu, ok, eu vou trabalhar com o negócio, né? Ele vai dar certo, ou estou na incerteza, mas ainda assim eu vou apostar no negócio. Das empresas... Muitas vezes, como tu disse, são pessoas que elas estão no contraturno ali, desenvolvendo, mas em que momento, até de certa forma, vocês orientam o empresário, o empreendedor, a dizer, não, eu preciso colocar toda a minha energia no meu negócio. Eu sou bem lógica nessa questão, porque a gente precisa se manter. Então, o parâmetro que eu utilizo o seu Prolabore, ele cobre o teu gasto mínimo, se a palavra for não, é um risco muito alto. Isso inicial. O Prolabore é o custo mínimo de sobrevivência, porque a gente precisa se manter. E aí você largar tudo para iniciar uma empresa do zero, na ideia, achando que ela vai vender da noite para o dia, eu acho um risco muito alto a pessoa correr. E ainda mais no nosso cenário, né? Que pessoas, de fato, trabalham em 2, às vezes 3 empregos e validam a ideia no momento que dá. Né? Mas e aí essas validações, elas... em que momento a pessoa ela faz esse movimento?
realmente, a partir do momento que, ok, você tem na prática o teu, como tu disse, o Prolabore acontecendo, ou quando você tem em dados ou em perspectiva, né, em estatística ali, a possibilidade de ele acontecer, mas que ele só vai acontecer se realmente você for. Não, ele tem que acontecer. Tem que acontecer. Ele tem que acontecer, né, gente? Os dados, eles nos dão uma direção. Sim. Mas a evidência é o dinheiro entrando na conta. Sim. Uhum. Né? Não tem para onde correr, né? O recurso, ele tem que entrar, ele tem que ser sustentável, né? Claro que tem planejamento a ser feito para isso, e infelizmente há pessoas que vêm com essa ilusão também, de iniciar algo fazendo projeções com algo que possa entrar, contar com coisas ali. Sim. É muito abstrato, né? É abstrato. E de alto risco, né? Exatamente, porque todo mês a conta chega. Os boletos vencem. Eles não param. Então, a gente tem que ser muito realista, né? Por isso que eu falo, eu não sou encantadora de adultos. A pessoa quer empreender, vem. De forma estruturada, vai conseguir. Mas não é um caminho fácil. Né? Não eu converso com vários, como eu te falei do rapaz que desenvolveu esse mouse de cabeça. Ele demorou 11 anos para faturar. 10, 11 anos. Ele engenheiro, o sócio desenvolvedor, e eles ficaram ali. Ele chegou a um momento, ele conversando comigo, ele falou assim, eu estava colocando em prova o que eu estou fazendo na minha vida, 11 anos tentando algo. Eu sirvo para quê? E olha só a causa. Projeto nobre. Se você parar para pensar, não é quem nasce deficiente. A deficiência pode chegar a qualquer momento em qualquer pessoa. E ele, nessa insistência, insistiu. E hoje, eu não posso falar o que aconteceu com ele devido às questões contratuais. Mas é uma pessoa que mudou a vida. Foi da noite para o dia? Não. De repente, hoje, quem encontrar com ele vai falar, nossa! Mas foram... Aí, uma caminhada longa. Sim, toda a jornada ali, né? Toda a jornada ali. Se pegar, assim, pessoas próximas, independente se é startup, qual é o segmento, são muitos anos errando, até ter o seu acerto. Sim. E justamente nesse sentido, aí vocês também trabalham ou recebem, acolhem empresas que já estão há anos... de repente, desempenhando algumas funções, mas elas poderiam ser potencializadas, né? E não só necessariamente na área da tecnologia. Empresas tradicionais que hoje, inclusive, a tecnologia ela tem que estar presente em todos os negócios, né? Não vou dizer 100%, mas quase 100%. Vocês também trabalham ou acolhem esses tipos de negócios ou são apenas empresas que estão na ideia e vocês querem participar da construção da ideia? Vamos lá. A Consult, ela tem à frente do Hub, que é o espaço colaborativo, onde as pessoas não querem desenvolver ideias conosco, mas elas querem um espaço para trabalhar. Ok, temos. Espaço físico, né? O espaço físico, ali, né? cowork. A pessoa, ela não quer desenvolver, ou ela não precisa do espaço físico, mas ela precisa do endereço fiscal. Ok, temos também. A pessoa, ela quer entrar numa jornada de inovação de forma estruturada. Ok, nós temos, que são as jornadas tecnológica, não, são as jornadas com a metodologia através agora da plataforma, certo? E nós temos também o desenvolvimento de software, que é outra questão, que aí depende da demanda e a necessidade da pessoa. E nós montamos um squad e atendemos. Então, assim, é a personalização de um trabalho que já é o pontual da nossa área, o desenvolvimento em si. Sim. Então, dependendo da situação, há, sim, possibilidades da gente atuar. Tá, a gente não atua, não tem problema, tem os parceiros.
Então, sim. a gente vai Fazem estar a ponte ali... ali, Exatamente, porque nós, como somos um hub, o que a gente não tem, a gente com certeza vai conseguir Dá um indicar alguém. Exatamente. E é isso que faz um hub, né? É isso que faz o contexto que a gente chama da inovação dentro do nosso espaço. É aquilo que a gente não atende, a gente conhecer pessoas e estar conectado a pessoas que vão atender, e pessoas que atendem com excelência. E pessoas que têm um potencial para entregar o melhor que for possível. Pessoas que utilizam com tecnologias diferentes ou até mesmo igual a nossa. Mas que possa estar ali apoiando empresas tradicionais no processo de integração. Sim. Que é isso que acontece, né? Tem muitas empresas tradicionais, principalmente aqui na região, que estão vendo hoje a necessidade de ir para o ambiente tecnológico. Sim. Ela não via até uns 2 anos atrás. Hoje ela já carece disso. Sim. E tem empresas aqui da região que já estão em uso da tecnologia há muito tempo, que são referências aí, não só aqui na região, né, mas como no Brasil e até outros países. Então, tem mercado para todos e o que a gente consegue incluir e conectar, a gente faz. Sim. E justamente como é que está essa perspectiva, vocês tendo o espaço físico reformulado em Xanxerê especificamente, como que é o mercado de relacionamento, inclusive, né? Não só com Xanxerê, mas com a região, de certa forma. Né? A Consult junto, estando fisicamente no oeste de Santa Catarina. Eu não posso reclamar das relações. Hoje eu faço parte também da comunidade de líderes daqui de Santa Catarina. Então, no dia 22 de novembro, vai ter um encontro do Oeste, Meio Oeste, lá em Chapecó, no qual pessoas que fazem parte da questão do movimento de inovação, e isso sem vincular a empresas e associações, tá? Isso é a Márcia, pessoalmente. Eu vou estar participando desse movimento com mais pessoas que participam desse movimento também. Então, isso é uma relação enquanto consult. Enquanto consult, a gente atende, além de Xanxerê e Santa Catarina, outros estados. Então, a gente tem um bom relacionamento com empresas do Mato Grosso do Sul, Foz, eu faço um mestrado lá, no qual abriu muitas portas, e a gente está cada vez mais estreitando a relação com o Paraná, que tem muita semelhança, né? Aqui o oeste do Paraná, o oeste de Santa Catarina, nós temos um bom relacionamento com empresas de São Paulo, nós temos um bom relacionamento com o litoral aqui de Santa Catarina. Então, o que acontece é que a ideia é expansão. Né? Tem 26 estados mais o Distrito Federal para a gente poder atuar. Temos metas audaciosas. Sim, mas e eu quero também entender se nesse sentido de impacto, né? É lógico, né? Tem como potencial o país todo, né? Para vocês gerarem essas conexões. Mas estando fisicamente aqui na região oeste, de que forma vocês pensam em impactar a região? E, se for o caso, né, não necessariamente apenas a região, né, mas, ok, a gente tem uma escala aí que o impacto ele pode realmente ser nacional, né? Mas em quais níveis, em que sentido de trabalho realmente, né? Vamos lá. O primeiro é com a plataforma. Por ela ser uma plataforma que ela faz a gestão do ambiente de inovação, a gente consegue disponibilizá-la não só uma questão regional, né? E também ela abre um leque de empresas. Ela abre para cowork, ela abre para hubs, outros hubs de inovação, ela abre para centros de inovação. Então, pessoas conectadas ao ecossistema de inovação não tem uma muita diferença, tem a diferença regional, mas o método é bem similar.
A gente consegue, quando eu penso em escala, atender as outras demandas em outros estados através da plataforma. Isso para trabalho online. O espaço, a Consult Labs, quem sabe, né, ela pode também ser replicado para outros lugares. Se tornar uma franquia, né? Quem sabe? Ser, né? Quem sabe? Já estou olhando aqui para o sócio, né? Quem sabe? Então, a gente não vê como impedimento, não. Eu vejo que no futuro pode ser que surja algo nesse sentido também. Lembrando que nós também somos uma startup, né? Sim. Então, a gente pensa em escala. Uhum. Bom, a gente está falando de tecnologia, né? É o tema do Fala Mais, e eu acho que é impossível a gente não citar na inteligência artificial, né? Eu queria entender de você, Márcia, a tua visão e as ferramentas, daqui a pouco, as formas de negócio que vocês estão já executando, utilizando, né, a inteligência artificial, de que forma ela está inserida no negócio de vocês e de que forma ela tem chegado lá por meio de outras ideias. E também a tua visão em relação a até que ponto a inteligência artificial ela é um facilitador que vai gerar novas oportunidades de negócio e até que ponto ela também vai podar muitas situações de empregabilidade, de negócios que dependem da mão humana ali para execução. Bem, a inteligência artificial não vai retroagir, né? A tendência é só ampliar. Eu costumo falar, eu sempre faço uma brincadeirinha que eu falo, gente, eu uso inteligência artificial antes, nós utilizamos a inteligência artificial. Antes do termo ser cunhado, né? Exatamente, nada mais, nada menos do que a calculadora para ser esse exemplo perfeito, né? Uhum. Então, na atualidade, tudo contém a IA, né? O robozinho para limpar a casa, as facilidades, a máquina de lavar roupa, tudo está conectado de certa forma. Sobre empregos e a inteligência, as automatizações realmente elas surpreendem. Outro ponto a ser levado em consideração que as ferramentas para atualização elas demoravam um tempo maior. Hoje, a cada 3, 6 meses no máximo, elas estão atualizando. Quando você aprendeu uma versão, ela já está na outra. Uhum. Mas será que a gente tem a capacidade de aprender tudo isso muito rápido? E tem a necessidade de aprender? Dependendo da situação, sim. Uhum. Porque justamente essa parte da inteligência, né, agora está muito nesse debate porque começou a perceber possíveis riscos de perda de emprego, né? Então, a substituição, né? Da mesma forma que lá atrás, décadas atrás, com a Revolução Industrial, né? A pessoa que fazia o trabalho braçal foi substituída por uma máquina. Agora, está nesse estágio acelerado também, né? Onde que, até então, empregos que não poderiam ser substituídos pela máquina, agora criou-se essa perspectiva aqui. Opa, o que só eu podia fazer ou outra pessoa podia fazer, agora veio um concorrente que em algumas situações é muito mais eficiente, né? Aí entra a questão do aprendizado. Sai na frente quem aprende mais rápido. No sentido de utilizar a inteligência artificial? No sentido de utilizar, de aprender novas ferramentas, de estar sempre utilizando assim, do potencial que ela tem. Isso é um fato, né, gente? Uhum. Claro que tem o uso consciente, que há também vários contrapontos, como você permitir que a inteligência artificial utilize o seu processo criativo. Isso é um erro. Sim. Mas há quem faça. Aí vem, o uso consciente da IA? Não é. Uhum. Entende? Mas como é que a gente vai mensurar isso? Eu lembro umas conversas que eu tive com pessoas que fazem, por exemplo, na área de vocês,
que foi uma das áreas que mais tiveram medo, né? Porque, assim, vão fazer textos em escala. Mas o que acontece quando a pessoa faz um texto utilizando um prompt e não verifica se aquela informação de fato que retornou é verídica? E você publica. Sim. Olha o peso que isso vai ter. Sim. E podendo, inclusive, chegar a um cenário que é totalmente artificial no sentido de... ok, eu não tô mais o negócio não está mais nem produzindo texto, mas daqui a pouco o texto que está sendo produzido pela inteligência, ele nem está mais sendo lido por um humano, por exemplo, né? Como tem eu vi um tempo atrás um exemplo de que a pessoa hoje ela gera o currículo dela com inteligência. Ela dispara esse currículo com a inteligência, quem capta esse currículo no RH é por inteligência, quem analisa... Então, não tem mais a parte humana que seria essa troca e já não está mais acontecendo. E a pessoa é contratada pela inteligência para desempenhar um papel que vai usar a inteligência. Entende? Que na ponta ali não tem a conexão, né? Mas aí, no final disso, o que acontece? Não se sustenta. Sim. No final, é pessoas para pessoas. Sim. Independente do uso da máquina. Isso acontece também com validação de empresa. A pessoa pensa numa ideia através de um prompt. Aquele prompt retorna. Ela faz todas as etapas de validação de uma ideia para construir uma empresa através da IA. Mas quem é que vende? Quem é que paga a conta? No fim das contas, é o ser humano, de pessoas, né? Para pessoas. Quem paga a conta... Eu posso distribuir, eu posso utilizar a IA para mandar informações em massa, para utilizar automatizações que facilite a vida, mas quem paga é pessoas. Sim. Se for usar ela indiscriminadamente nesse formato aí, é como se fosse uma pirâmide. Em algum momento vai chegar ali no... Exatamente. Não é que não, mas eu vejo a importância, sim, da utilização, das facilidades. Preocupações? Claro que eu tenho. Principalmente quando eu vejo a minha mãe utilizando, que ela vem com os vídeos, eu falo, mãe, isso aí, ela, mas você não está vendo. Então, tem uma camada que realmente não consegue diferenciar. Até nós ficamos vulneráveis. Porque tem um lado muito mais obscuro, né? A gente está falando da parte boa da inteligência artificial, com os detalhes ali ruins, né? Mas tem um lado muito mais obscuro, que é o trabalho do mal, né? Utilizando a inteligência artificial. Né? Com certeza, porque através dela há pessoas tendenciosas, que elas disponibilizam certos tipos de agente na intenção de ter um retorno já pré-definido. Ela sabe muito bem o que é, isso é fato. E a própria inteligência também, ela alucina. Então, eu já vi também várias ferramentas com a boa intenção de desenvolvimento. Mas na hora que a máquina começa por si só dando as respostas, ela alucina. Você fala, gente, está errado esse negócio aqui. Por isso que tem que ter a parte analítica humana. Exatamente. Sempre vai... Quer dizer, sempre é uma palavra muito forte hoje, né? Nada é certo, mas o ideal é que tenha, né? Mas é outra questão. A inteligência artificial não é algo que está distante. Não é algo que é lá no futuro. Sim, é agora. Não é algo do futuro, é algo do presente. É do presente. Então, a gente... E que já faz parte do passado, como você citou ali, né? Exato. E que a gente não tinha noção, né? O uso da calculadora lá e muitas coisas antes, né? Exatamente. Eu não sei aqui, né? Porque aqui eu quase não tenho muitos prédios, mas eu sou natural de Brasília. E eu achava muito diferente uma profissão que era a pessoa que ficava dentro do elevador apertando os botões. Não sei se é isso, mas quando eu era pequena, ia nos prédios, né, tal, e tinha uma pessoa ali que ficava... a profissão dela era apertar botão do elevador. Olha que legal, né? Não existe mais. Sim. É que nem o cara que acendia lá as lamparinas, né, na época que não existia a luz elétrica e tudo mais. Então... Outra profissão, gráfico. No meu cenário, como eu falei, eu sou natural de Brasília. Meu padrasto era gráfico. E teve uma transição da época da gráfica que os gráficos foram em massa demitidos, porque automatizou o processo. Então, aquilo que era manual deixou de existir. Mas a gráfica foi extinta?
Não, gente. Reformulada, né? Reformulada. Os gráficos que, na época, pensaram na questão tecnológica e se permitiram aprender, continuam Saíram trabalhando. na frente. O que deixa de existir realmente é o que deixa de fazer sentido. Eu vejo que o que muda, na verdade, é a forma, mas a entrega final ela vai acontecer de diferente forma. Né? Exatamente. Na questão do desenvolvimento. Claro, antes demorava um tempo muito maior para desenvolver. Hoje não. Uhum. Hoje é algo rápido. Né? Mas é só o desenvolvimento? Não. Sim. Às vezes você o desenvolvedor fala, eu desenvolvo na minha máquina, funciona. Mas não é só desenvolvimento. Tem infraestrutura, tem outras camadas, tem dados, tem outras camadas que se complementam e o software funciona de ponta a ponta. Sim. Entende? Então, claro, na área de marketing também, já dei umas namoradas, mas não é a minha área. Hoje tem software para tudo, mas um que faz tudo, não tem. Uhum. Você tem um que permite a voz, o outro a imagem, o outro o vídeo. Você precisa dessa Conectar expertise, né? Para fazer essa automação, esse intercâmbio, né, entre os softwares. Conexão, né? Pelo menos para que você tenha o resultado de ponta a ponta. E por mais que tenham várias IAs aí por trás, é um custo também muito alto. Sim. Vamos falar que qualquer software melhor para trabalhar é $20. Uhum. Vai colocando de $20. No final do mês, você tem o valor de um colaborador. Sim. Só para manter software. Então, tá tudo aí, tá. Não é de graça. Tem mecanismos gratuitos, mas não entrega de ponta a ponta. Os gratuitos entrega até determinado momento. E é uma união de várias ferramentas que você consegue um todo, junto com o conhecimento. Márcia, o nosso episódio está indo ao ar no dia 20 de novembro, né? Que, inclusive, quando eu fiz o convite meses atrás para ti, né? Você disse, legal, vamos lá, mas vamos fazer próximo da data do Dia da Consciência Negra. E então eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa contextualização, enfim, né? Comentasse a respeito da data, a respeito de movimentos, enfim, né? De todo esse cenário, de certa forma. Sim, dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Eu evito falar sobre a polarização. Não somos nós contra eles. Então, esses discursos que dividem pessoas, eu não me sinto bem próxima. Porque não somos nós contra eles, eles contra nós. São fatos. Durante 350 anos, houve a escravidão no Brasil. Foram 350 anos que pessoas negras foram trazidas da África, de diferentes regiões, e quando elas chegaram no Brasil, elas perderam nome, sobrenome, família. Os navios negreiros conseguiram, inclusive, alterar a rota marítima. Eu não sei se vocês sabem, mas as pessoas se jogavam no barco. E aí os tubarões, eles sabiam das passagens e faziam ali uma aglomeração. Uhum. Então, infelizmente, isso aconteceu. O Brasil foi o último país a ter a abolição negra. Então, eu tiro por mim, por ser uma pessoa negra, e que não acabou a questão do preconceito. Isso é fato. Uhum. Isso existe Sim. em qualquer lugar. Mas o que eu falo para as pessoas é que podemos, sim, nos tornar líderes, podemos nos tornar empresários, empreendedores bem-sucedidos, podemos procurar mecanismos. Nós não estamos mais passando por um problema estrutural de escravidão, mas passamos pelas sequências e sequelas que esse período trouxe. Isso é fato, né? E envolve também a questão do empreender, do meu olhar humanizado sobre as pessoas não terem acesso, e a gente até mesmo estruturar um ambiente que pessoas que se sintam
com vontade de empreender, mas não se sintam pertencentes. Olha que coisa estranha, né? E muitas vezes a pessoa é empreendedora, mas ela não se sente empreendedora. Isso foi algo também que eu notei nessa caminhada e nesse processo de validação. Isso acontece também, não posso generalizar, mas com muitas pessoas negras, de não se sentir, não é capaz, mas receber o nome de empresários, de empreendedores, de pesquisadores, sabe? Foi uma luta, e até mesmo interna, da gente se identificar como merecedor de algo devido a várias camadas de sofrimento que passou. Sim, porque é histórico, né? E da mesma forma onde que a gente fica sempre, por exemplo, eu quero mudar a cultura de uma cidade ou alguma coisa nesse sentido ali de quero trazer desenvolvimento, por exemplo. Você tem todo um processo que você vem enraizado para você conseguir olhar para ele e fazendo os pequenos movimentos de mudança. Nesse caso da escravidão, né, do Brasil, que é muito recente, né, olhando historicamente nesse sentido, você, como tu disse, tem todas as... é muito fresco ainda, né? É muito fresco os reflexos dela, que continuam na cultura da sociedade. Então, até fazer esse comentário ali sobre a importância da data, inclusive, né, como um feriado nacional, né, para ter, de repente, essa visão mais definida do porquê criar essa data. E como tu disse, de não ter a questão de polarização, de, colocou ali a data de nós contra eles, né, de uma coisa contra a outra, né? Essas datas que simbolizam, né, lutas, por exemplo, dia 19 de novembro é o dia do empreendedorismo feminino. E isso é uma data recente, foi em 2014. Dia 20 de novembro é a data da consciência negra. No mês de agosto, não me lembro agora a data, mas é a data da empresária. Tem o Dia da Mulher. Quando eu penso em datas que elas fixam ali um período X como marcante, não é sobre o feriado. É sobre a gente dialogar sobre ela. É a reflexão que deve ser feita, né? Exatamente. O feriado não é parei, não trabalho. Não é isso. A data a gente está tendo essa data porque ocorreu tal coisa. O que aconteceu? Para que você, ano a ano, reflita, refresque os seus pensamentos, se recicle, né? Se você tem algum, talvez, preconceito, alguma coisa pré-estabelecida na tua concepção, eu vejo que também é por aí. Exatamente, é o momento de refletir, né? Esse ano eu tive a oportunidade de ter um período, aulas de filosofia, e foi onde eu aprendi a refletir ainda mais, a pensar. Então, as datas, elas estão aí justamente para a gente pensar mais sobre. E o pensamento, o que a gente pode fazer, refletir para não repetir o erro? E a gente vê os erros de forma recorrente acontecendo. Sim. Isso esfera mundo, né? Mas vamos trazer para as datas aqui a específica dia 20 de novembro. Quando tem menos de 150 anos, né? Tem 130 e poucos anos. Um século e meio, né? Nem isso. Exatamente. Que, beleza, os escravos... hoje você não vai apanhar mais. Aboliu oficialmente, mas de fato continua. Inclusive agora, né? Muito recente, a gente tem episódios assim... Não são corriqueiros, mas vez ou outra sai uma informação de que foi deflagrado o trabalho escravo em determinados pontos, inclusive aqui no Oeste Catarinense. Seguido sai notícia, sai informação, né? Isso, trabalhos análogos, né? Análogos à escravidão, porque a escravidão de fato não existe mais, né? Exato. Na formalização. Mas na prática acontece. Sim, na prática acontece. Né? Eu vou contar um fato para vocês. Por exemplo, minha família é nordestina, uma parte delas.
minha mãe, ela é do estado do Piauí. E ela foi morar em Brasília. E qual que era a atração? Como que as pessoas, boa parte de pessoas com poder aquisitivo alto, fazia para trazer pessoas em situação, mulheres principalmente, no trabalho análogo à escravidão? Iam de viagem para o Norte e Nordeste, famílias, né, com poder aquisitivo alto, e convidava para trabalhar. Então, chegava nas casas e passava ali uma temporada, pagava bem para as famílias, né? E falava assim, não, vou levar a sua filha para ter um estudo melhor, uma garantia de vida. Isso, Brasília tem 60 e poucos anos, né? E aí, essas mulheres liberavam suas filhas porque acreditavam que ali elas teriam um futuro melhor indo para a capital do país. E elas iam trabalhar de forma análoga à escravidão. Sim. Ou seja, apanhando para fazer comida, apanhando, sem possibilidade de ir para as escolas. Isso aconteceu muito. Se você conversar hoje com senhoras em Brasília, você vai ouvir vários relatos da história de vida delas. Que elas foram atraídas com uma proposta de mudança de vida, no qual, na verdade, era um trabalho de muito sofrimento. Sim. Tá? E isso não aconteceu só lá. Né? Eu estou falando de questões novas. Sim. De 60 anos para cá. E nesse contexto, a gente ainda vê, porque isso você falou aqui do Sul, né? Que traz, mas a região ali do entorno de Brasília também tem. Perto do Planalto Central. Então, infelizmente, eu não estou falando de troca de serviço. Tipo assim, você vai fazer um serviço e eu vou trocar com você algo. Não era isso. Sim. Você vai trabalhar, se você não fizer direito, você vai apanhar, você não tem direito a estudar, você não tem direito a salário. A sair, inclusive, né? A sair. Você fica presa ali no local do trabalho, né? Exatamente. Trabalhando 14 horas e tendo tempo só para dormir. Exato, sábado, domingo, feriado. Então, até mesmo a profissionalização da empregada doméstica quebrou muito isso. E foi recente. Sim. Porque há muitas famílias que entra essa questão. Poder aquisitivo. Pessoas com poder aquisitivo alto se sentiam no direito de explorar o trabalho de alguém durante todos os dias da semana em troca de... De nada, na verdade, né? A pessoa, daqui a pouco, até na visão de falta de perspectiva, poderia estar achando que estava trabalhando, né? Mas estava escravizada. Exatamente, escravizada. E vira e mexe aparece algum caso aí ainda, né? Pessoa que não sabe ler, não sabe escrever, ficou na família de pessoas aí durante anos, tratada como se fosse da família. Peraí, se todo mundo na família teve o mínimo de conhecimento disso tudo, por que fulano não teve? Então, é um retrato real do Brasil, né? Sim. Infelizmente. Então, o Dia da Consciência Negra, a gente conversar sobre isso. Porque, eu preciso melhorar em tal ponto. Aquilo que eu acho que não é. O preconceito está em todo mundo. Está em mim, está em vocês, está em todo mundo. Sim. Que a gente precisa quebrar ele, né? Em todas as camadas possíveis. Eu tiro por mim. Às vezes, me dá várias inseguranças. E, ao mesmo tempo, me dá força para continuar. Vocês não têm noção da representatividade, mesmo quando minha voz está barganhada, mesmo quando eu estou insegura para falar, e eu vejo alguém do meu ciclo, que veio das minhas origens, fala assim, Márcia, quando eu vejo você fazendo tal coisa... Quando eu vejo você conversando, quando eu vejo você dando uma palestra, ensinando algo. Dando palestra não, que eu não sou palestrante, mas dando uma mentoria, trocando conhecimento sobre algo, meu coração se alegra. Porque eu vi nós duas em tal cenário. E hoje eu vejo que eu posso ir um pouco mais além e que eu vou conseguir ir além. Quantas mulheres na minha adolescência... foram mães muito novas, pararam de estudar e retornaram depois.
Porque elas falam, caramba, Márcia, me falou que era possível. E a gente foi lá e fez. Sim. Eu vejo também que tem muito estigma, né? E até que as pessoas... mulher... Primeiro, assim, 2 preconceitos, né? Mulher e negro, né? Unindo os dois, ele se amplifica muito mais, né? Porque a gente sabe também que a mulher não tinha direito a voto até pouco tempo, né? Não tinha direito a dirigir, não tinha... Assim, são direitos que vieram décadas atrás, né? Foram conquistados. Mas quebrar esses estigmas também, né? Que a sociedade impõe, eu vejo que é um desafio para as pessoas que são negras, para as mulheres também, né, Márcia? Sim, porque imagine, hoje nós temos representatividade. Hoje eu ainda vou em alguns restaurantes que eu sou a única pessoa preta. Aqui no oeste de Santa Catarina, ok. Porque por uma questão de contexto cultural, de migração, tudo bem. Mas isso em Brasília, São Paulo, não poderia acontecer. Eu chegar num lugar, né, que por todo o contexto histórico de pessoas pretas que foram para lá, levadas para lá, e chegar num restaurante e não ter uma representatividade, infelizmente ainda acontece. E por quê? São coisas para se refletir. E o pior, e quando nós vamos no meu caso, não vou generalizar, mas vou trazer para o meu contexto, que é o que eu vivi. E quando eu estou num restaurante onde tem poucas pessoas pretas, e ao ser atendida, as pessoas ainda não querem me atender. Certo. Qual é o desconforto? Deve ser... Isso você está generalizando ou você está trazendo situações que já aconteceu comigo. Ou eu estar dentro de uma loja e, enfim, tá ali olhando manequim e nitidamente sendo perseguida. É refletir. Ou ainda tem mais cenários piores. Uma aconteceu em Xanxerê. Estava eu e o Cleiton, né, na frente de um lava-jato. Ele parou um carro, eu parei do outro lado da rua e fui atravessar a rua. Nesse movimento que eu fui atravessar, estava passando uma moça no carro e ela reduziu a velocidade. Eu entendi que aquela redução é porque ela tinha achado que tinha uma faixa de pedestre, já que eu estava passando do lugar irregular. E aí ela foi diminuindo a velocidade e parou do meu lado. Quando eu olhei, ela falou assim, moça, eu vou dar a volta ali, vou te dar a chave do meu carro para você lavar. Eu estava esperando o Lava Jato abrir para lavar o meu carro. Sim. É sobre o preconceito. Entende? Até quando a gente não é que fica forte, mas se torna... Não vou falar imune, né? Imune é uma palavra muito forte também para esse contexto. Mas eu optei em não ficar brigando. Eu deixo a pessoa agora pensar com a consciência dela. Sim. Mas elas vão ter que me aguentar, sim, em restaurante. Elas vão ter que me aguentar, sim, como empresária. Porque não é sobre mim. Sim. É sobre a forma com que ela enxerga as pessoas pretas em não conseguir algo. Por quê? Se todos nós temos capacidade de conseguir algo. Como foi dito, esse é um dos momentos, inclusive, né, para justamente ter a reflexão, para que saia do automático, que infelizmente ainda é o automático, né, de muitas pessoas, que é a parte cultural do preconceito, né, que você refletindo, de certa forma, do mesmo modo como você em algum momento aprendeu algo que não é o correto, você tem um momento, a possibilidade de você reaprender e aprender o que é o correto. Então, eu acho que essa reflexão, seja através da data, ela seja replicada. Exatamente. Eu vou dar um exemplo, que é um exercício também. Ao chegar numa loja e for perguntar se a pessoa trabalha, porque geralmente as pessoas olham se tem uma pessoa preta e é ela que sempre serve como referência para trabalhar. Por que aquela pessoa não pode ser a dona?
Por que aquela pessoa não pode ser uma compradora, Sim. uma cliente? Eu ainda vou mandar estampar uma blusa. Não trabalho aqui. Não por... Todo trabalho é justo, é digno. Né? Eu bato palmas por isso. Mas o ruim é quando você é referência sempre. Uhum. Entende? Que você... quando te você nivelam, na verdade. é verdade. É assim, eu estou numa loja, mas eu não estou na loja para comprar, é sempre para servir. Sim, não, perfeito, porque é a mesma situação ali do Lava Jato que tu falou. Não tem problema nenhum você trabalhar lá ou ser dono do negócio. O problema é a pessoa achar que pela tua cor de pele você tá trabalhando naquele negócio. Você só poderia estar trabalhando naquele negócio. E olha que loucura! Eu não estava dentro. Sim. Eu estava Sim, indo em tava direção. dentro. Olha que isso foi um ato preconceituoso. Uhum. Né? O racismo é outra questão, mas é um ato preconceituoso que a pessoa, ela deduziu. Sim. 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 Se eu tivesse dentro do Lava Jato, né, não seria perdoável da mesma forma. E aí Sim, porque com certeza isso não aconteceria se tivesse uma mulher branca junto contigo. Dificilmente a pessoa iria dizer, tô te entregando a chave, né? Ia ter essa dedução, né? Entende? Justamente. Então, e são vários cenários que acontece isso que a gente vai refletindo, vai falando assim, poxa, eu conheço um PhD que eu admiro muito e ele é o único que eu conheço que é uma pessoa negra. E ele me serve de muita inspiração. Porque ele não fala que ele é PhD, você acredita? Ele não fala. Não. Você conhece por todo o conteúdo. Eu conheço porque sou uma pessoa próxima, né? E não é sobre Sim. O título. o título. É sobre como ele, como pessoa, chegou ao nível de conhecimento técnico, científico, e o quanto eu admiro. E eu gostaria que ele estivesse falando para espelhar mais pessoas. Mas ele espelha dessa forma. Sem falar, eu sou. Uhum. Sim. Sim. E sendo. Uhum. Então, isso também é algo muito louvável. Quantas pessoas estão aí estudando, correndo atrás, chegando a grandes títulos e só sendo. Diferente daquele lá que não tem nenhuma graduação e diz, você sabe com quem você está falando? Exatamente! Aí vem aquela frase, porque eu já trabalhei em atendimento, né? Se você não sabe, como que eu vou saber? Tem um vídeo agora eu lembrei, tem um vídeo do Mário Cortella sobre isso daí. Pesquisem aí no YouTube, vão lá. Mário Cortella, você sabe com quem você está falando. Pesquisem, vão lá assistir, que é muito legal. Ele faz uma... Bom, Mário Cortella é um gênio, né? Para quem não sabe, né? Um grande filósofo do Brasil. Então, vale a pena pesquisar. Eu não vou contar a história aqui, porque ele contando é muito melhor. Exatamente. Então, essa data, ela é um momento de refletir, de conversarmos sobre, de trazer leveza para um contexto que já foi tão sofrido. Se a gente traz uma bagagem de luta, de resistência, de briga, a gente só piora. É incluir, refletir e não cometer os mesmos atos. É olhar as pessoas de uma ótica diferente. É verificar, sim, pessoas. Acabou. Pessoas estão conseguindo, pessoas... Né? Eu acho que isso, claro, jamais anular o que aconteceu. Isso daí foram, enfim, um sofrimento que eu não consigo imaginar. Eu fico imaginando, no meu caso, o meu tom de pele. Eu sou uma mulher negra, mas eu fico imaginando como mulher as mulheres que foram matriz, gente. Mulheres sendo matriz. Aconteceu. Sim. E hoje ainda, infelizmente, imagine países que são dominados pelas guerras. Acontece. Sim. Independente da cor. Sim, a escravidão, ela existe no mundo. Ela está presente. Ela está presente. Então, hoje, quando a gente para, pelo menos eu como mulher,
eu olho e vejo o sofrimento de outras mulheres. E é engraçado. Eu vou trazer um outro ponto. Eu também costumo falar que eu carrego 3 P's, né? Eu sou preta, de origem pobre e periférica. E aí, o 4º P foi o que modificou a minha vida. Porque dentro do problema, eu oportunizei e vi uma forma de potencializar um retorno financeiro. E tá tudo certo. Sim. E dentro dessa jornada, dentro dessas reviravoltas da vida, eu vejo que é possível, sabe? Independente hoje da Consult e todo o olhar humanizado que a gente tem devido ao nosso histórico de vida, não só o meu, como do Cleiton também, por tudo que a gente passou e viu as pessoas passarem, poder ser empresária, empreender, trazendo essa possibilidade de proporcionar para o outro que a jornada, que não vai ser fácil, mas que seja um pouco menos árdua, é o que nos faz trabalhar por um propósito. Uhum. É o que faz a gente ter um up. Quando eu vejo os meninos da FCDX chegando lá no escritório cheios de vontade, dá um up. Quando eu vejo as mulheres 60+, querendo aprender, dá um up. Quando eu vejo pessoas que falam assim, nossa, eu estou com uma dificuldade financeira, mas eu vou lá, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou atender cliente, eu vou fechar negócio, dá um up. Então, não é de sucesso para sucesso, é de transformação. De ver pessoas se transformando e transformando a vida delas e transformando a vida das pessoas que estão com elas. Aí... É um ciclo, né? É um ciclo. Tudo dá vontade de ir cada vez mais. Quando você cria um looping do bem, né? Que vai um contagiando o outro ali, vai... Aí Ganha gás, ganha energia. Exatamente. Bom, acho que com esse tema, com esse assunto que é muito pertinente, principalmente porque o podcast está indo ao ar, né, no dia da consciência negra, né, que é feriado nacional, inclusive, a gente só tem a agradecer aqui a presença da Márcia Costa, te parabenizar por essa trajetória, né, que você falou há pouco, né, que você veio lá da periferia, veio... de uma situação bastante humilde, né? Humilde no sentido pobreza, né? Que a gente, pobreza, né? A gente utiliza a palavra, né? A gente utiliza errado, porque eu posso ser, assim, muito abastado financeiramente e ser humilde também, né? Mas no sentido de pobreza, dificuldade financeira e tudo mais, né? E parabenizar por essa trajetória de sucesso, essa jornada, né, de sucesso. Desejar para ti cada vez mais sucesso, né? Que você tenha, conquiste, na verdade, ainda muitas coisas que estão só nos planos, só nas ideias, né? E agradecer mais uma vez a tua presença aqui e por ter falado também tão abertamente, né, sobre essa situação tão importante, né, que são os preconceitos que a pessoa negra, preta, vive, né? E... a sociedade que precisa reformular muitos pensamentos e deixar de ser preconceituosa dia após dia, né? Porque é um exercício. É um exercício, são preconceitos históricos que vêm de gerações para gerações, né? Que são plantados de família no âmbito familiar ali, de gerações para gerações. Então, eu acho muito importante que, como a gente falou lá atrás, que a data ela não é simplesmente por ser um feriado, não vou trabalhar. A data ela serve para reflexão, então... Conscientização. Essa reflexão, dessa forma como você trouxe, ela é indispensável para a gente fazer todo ano, e, né, principalmente todo ano, no dia da data, mas que a gente, além de refletir, exercite, né, o que a gente reflete. Então, Márcia, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando. Você falou da humildade, eu falei, olha, essa humildade toda é minha família. Para fechar, a questão da humildade, né? Realmente, eu conheço pessoas ricas que são humildes. E conheço pessoas pobres, não que elas não sejam humildes, pobres que têm humildade, mas que têm vontade. Que ela olha a pobreza e fala, não faz parte, não é isso que eu quero, não é isso que e batalha, e batalha, e consegue.
Né? Eu não consigo pensar na minha família no contexto da pobreza sem lembrar da minha avó com as unhas muito bem feitas e ela era empregada doméstica. Eu não consigo pensar na pobreza sem minha mãe estar falando comigo, estuda. Estuda. Tá difícil? Estuda. Sem olhar pessoas ali em volta falando assim, estuda. Isso daqui, ó, foi assim, tá sendo assim, se você não quer que venha uma repetição com você, faça diferente. E eu olhar e falar, cara, todos os dias eu faço diferente para que isso se torne diferente. Então, eu abraço as minhas oportunidades, porque eu já fui pobre um dia. E não é fácil. E conheci aqui no Oeste muitas pessoas que foram pobres também. E hoje faturam milhões. E não quer dizer que foi fácil para elas também. Eu acho que a pobreza, independente do contexto periférico ou do contexto regional de cidades pequenas como aqui, é pobreza. Uhum. E para sair daquele ciclo, só com muito estudo, esforço e criatividade. Nem sempre eu estudo, porque eu também conheço pessoas que não estudaram e conseguiram sair através da criatividade. Você estava falando, né, que a determinação, a criatividade, né? Exato, que é o que nos torna próximos, né, em vontade, em busca de transformar algo palpável, trazer um conforto, trazer uma esperança até mesmo para a família, de vida, de motivação, de querer algo diferente. Então, independente da região e do contexto, né, é possível sim facilidade, como eu falei. É só encantador de adultos que vêm com é tudo fácil. Não, não é fácil, mas é possível. Uhum. É possível, sim. E eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui conversando. Me senti travada no começo, né? Olha como é que eu já tô. Foram 40 anos para eu poder ter essa vontade de falar de forma fluida de todas essas dores, porque no fundo o que a gente conversou aqui foram de dores, né? Tenho mais de 40 anos e durante muito tempo eu me fechava a ela. E eu era ríspida, porque a dor que eu sentia, eu refletia. Então, eu demorei 40 anos para entender que essa dor não tinha que causar mais dores. E que a gente pode, sim, conversar sobre situações difíceis de forma leve. Uhum. Natural, né? Natural, né? Porque é refletir, né, sobre. Certeza. Obrigada, Muito gente. maravilha. Bom, Márcia, todos os agradecimentos já foram feitos, né? Enfim, espero que as pessoas que estão nos acompanhando aqui também tenham tirado esse tempo para a parte da reflexão, mas também, como eu falei no início, para a parte do aprendizado, através da tua jornada e de todas as perguntas que a gente fez aqui, você respondeu, né, que tenha feito sentido para o pessoal de casa. Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês que nos acompanharam nesse episódio. Assistam o episódio do Cleiton também, né, do ano passado. A gente vai deixar linkado aqui. Curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal. Enfim, todos agradecimentos para vocês também e para as nossas marcas patrocinadoras. A Cicobi Valcred Sul, Frigorífico Arvoredo, a Notável Construtora, Concórdia Informática e o Oeste Mais. Beleza? A gente se vê na próxima semana.